Fala galera, tudo bem? O vídeo de hoje é aquele vídeo de dicas onde a gente descobre onde filmes, séries, livros e documentários podem ajudar a gente a pensar um pouco mais sobre as nossas relações sociais, históricas, enfim, tentar ampliar um pouco mais o nosso conhecimento sobre a nossa realidade e ao mesmo tempo se divertir através de um entretenimento. Então o vídeo de hoje vem com uma dica para a gente curtir um pouco as nossas férias, o nosso descanso merecido depois desse 2020. Mas o vídeo de hoje vem com uma dica não de uma obra específica, mas de um autor e das suas últimas publicações. A dica deste vídeo é Eduardo Moreira, um economista, na verdade um engenheiro, que fala muito sobre economia e vem nos últimos anos aí, talvez, falando e trazendo bastantes contribuições para a gente entender um pouquinho a nossa realidade, um pouquinho das nossas relações econômicas, sociais, políticas, através deste olhar da economia, que no nosso mundo hoje não tem como falar das nossas relações, tentar entender a nossa realidade sem pensar um pouco a globalização, sem pensar toda essa estrutura econômica aí que nos cerca e que, de uma forma geral, influencia diretamente a nossa vida. Então a dica do vídeo desta semana é as suas últimas 3 publicações, que eu vou apresentar para vocês na ordem, literalmente, em que eu li essas publicações e também são a ordem das publicações, das últimas publicações dele. Então o primeiro livro é O que os donos do poder não querem que você saiba. Este livro traz um pouquinho o funcionamento do sistema financeiro, algumas estratégias de como que todo estas relações políticas, econômicas dos bancos, das instituições financeiras funcionam de forma geral também para enganar as pessoas e poder se aproveitar. Então é um livro que, além de ajudar a entender o nosso contexto, também facilita um pouco a nossa vida de uma forma geral. A segunda indicação é o livro Desigualdade, Caminhos para uma Sociedade Mais Justa, aonde o Eduardo discute um pouquinho sobre o surgimento da desigualdade e o problema da desigualdade social por esse viés da economia. E também o que é bacana do escrito dele é que ele apresenta alguns mecanismos de combater essa desigualdade. Ele não só aponta o problema da desigualdade, que a gente sabe que é gritante, principalmente no nosso país, mas também ele apresenta alguns caminhos através de questões econômicas, não colocando abaixo o sistema nenhum, mas mostrando que o próprio sistema capitalista ele pode produzir uma sociedade mais justa e há caminhos para isso. Então ele apresenta um pouco neste livro sobre a desigualdade. E o último, a sua publicação mais recente, Economia do Desejo, a farsa da tese neoliberal. Então neste livro ele faz uma crítica um pouco mais incisiva ao neoliberalismo e este sistema que de uma forma geral orienta a nossa economia e também apresenta alguns caminhos, algumas farsas, algumas falácias das teses neoliberais, e ele apresenta por meios econômicos, né? O que é interessante dos escritos do Eduardo é que ele não só fala, ele não fica só no campo das ideias, ele apresenta questões práticas, questões teóricas, dados, informações que condizem com as suas teorias, com as suas ideias. Então são 3 leituras que acho que se complementam nesse contexto e são leituras que ajudam a gente a entender um pouco esse contexto geral aí que a gente vive. Porque nem só da nossa história nós vivemos, a economia influencia como que a história vai andar. Então é importante que a gente amplie os nossos olhares para todas essas questões que estão ao nosso entorno, que estão no nosso dia a dia. Então a dica aí do vídeo de hoje é Eduardo Moreira, né? Um cara que está ativamente aí nas redes sociais, que vocês podem seguir as últimas 3 publicações, os últimos 3 livros dele, que podem contribuir bastante, de forma bastante significativa, para a gente entender um pouco mais esse nosso contexto. Beleza? Se liga aí, curta o vídeo, segue o canal, que logo mais vem mais dicas.